Olá! A gente vai mergulhar hoje na mais recente pesquisa Genial/Quest para tentar entender a temperatura política do Brasil. E olha, os números mostram um verdadeiro paradoxo. De um lado, um país bem dividido e preocupado, mas do outro, um cenário eleitoral que, no mínimo, surpreende. Vamos decifrar isso juntos? E já vamos começar direto no ponto central da questão. A pesquisa mostra, assim, preto no branco, um país rachado no meio. 48% de aprovação contra 49% de desaprovação. É um empate técnico, sabe? Um retrato perfeito do cabo de guerra político que a gente está vivendo agora. E isso nos leva à grande pergunta, né? Se a satisfação com o governo hoje está tão dividida, por que as projeções para o futuro parecem apontar para um caminho tão claro? É exatamente esse o paradoxo que a gente vai tentar desvendar, olhando os detalhes dessa pesquisa. Então vamos lá. Primeiro, o básico, o termômetro do governo. Como é que as pessoas estão, de fato, avaliando o trabalho da gestão atual? E aqui estão os números gerais de novo. 48% aprovam, 49% desaprovam. Essa imagem de quase 50-50 é a base de tudo que a gente vai discutir. Mas o que será que está por trás dessa divisão tão certinha? Pois é, essa divisão não é nem um pouco por acaso. Ela segue uma linha política muito, mas muito clara. É quase como olhar no espelho, e é impressionante ver como isso se reflete nos dados que vêm a seguir. Agora, olha que interessante isso aqui. É aqui que as linhas de batalha ficam bem definidas. Entre quem se identifica como lulista, a aprovação é gigantesca, 90%. Do outro lado, entre os bolsonaristas, a desaprovação é quase um espelho perfeito, 87%. E aquele grupo do meio, os que se dizem sem posição, estão perfeitamente divididos, 45-45. Isso mostra dois campos muito bem entrincheirados. Ok, saindo um pouco da aprovação geral do governo, vamos entrar naqueles debates que estão esquentando o Congresso e, claro, as conversas por aí. O que a população realmente pensa sobre as propostas mais polêmicas no momento? Primeiro, a tal proposta de anistia, que basicamente seria um perdão político para todo mundo que se envolveu nos atos de 8 de janeiro. É uma ideia que, como era de se esperar, divide opiniões de uma forma bem intensa. E os números mostram que a maioria relativa da população, 47%, é contra qualquer tipo de anistia. Só 35% são a favor de um perdão geral, que incluiria também o ex-presidente Bolsonaro. O ponto-chave aqui é que a oposição à proposta é maior que o apoio. Outro assunto que está dando o que falar é a chamada PEC da blindagem. Essa proposta, em resumo, mudaria as regras sobre como políticos são julgados, tirando um pouco do poder do Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, a rejeição é ainda mais forte. Dá uma olhada. Entre as pessoas que ouviram falar da proposta, 63% são contra. É uma margem enorme, o que mostra um claro descontentamento popular com essa ideia. Agora, vamos mudar de assunto e falar de algo que afeta todo mundo, sem exceção, a economia. Como é que está a percepção sobre o dinheiro no bolso das pessoas? A pergunta é bem simples, mas a resposta diz muito sobre o humor da nação. A situação financeira melhorou ou piorou no último ano? Vamos ver. Então, a percepção sobre a economia é claramente pessimista. A maioria das pessoas sente que o poder de compra diminuiu, que os alimentos no mercado estão mais caros e que ficou mais difícil arrumar um emprego. São justamente esses fatores do dia a dia que mais pesam na hora de avaliar um governo, né? E essa citação resume bem o desafio. Com a inflação e os juros pesando no bolso, aprovar um governo vira uma tarefa bem difícil. É a conexão direta entre a economia pessoal e a avaliação política. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem um país dividido, descontente com a economia e contra algumas pautas importantes. Isso deveria significar um futuro bem certo para o governo, certo? Bem, é aqui que o paradoxo fica ainda mais interessante. Vamos falar da corrida para 2026. Presta atenção nesse número, 56%. Uma maioria bem clara da população acha que o presidente Lula não deveria tentar a reeleição. É um dado muito forte, sem dúvida. Mas aqui vem a grande virada da história. Apesar desse desejo por renovação que o número anterior mostra, quando os cenários são colocados à prova, o resultado é o completo oposto do que se poderia esperar. E este é o paradoxo em números puros. Os cenários são muito claros. Contra Jair Bolsonaro, Lula lidera por 10 pontos. Contra Tarcísio ou Michele Bolsonaro, a vantagem sobe para 12. Contra Zema, já são 15 pontos de frente. E contra Eduardo Leite, a diferença dispara para 23 pontos. O padrão se repete. Ele vence todos os principais oponentes e com margens bem confortáveis. E por que isso acontece?
Essa análise aqui dá uma pista fundamental. A oposição hoje está fragmentada. Enquanto existirem vários nomes competindo pelo mesmo espaço político, o atual presidente, que tem a sua base consolidada, acaba largando na frente. Então vamos amarrar tudo isso. O cenário atual mostra um país num impasse, com preocupações econômicas bem reais e uma clara rejeição a pautas políticas que estão em debate. E, no entanto, a fotografia do futuro eleitoral mostra o atual presidente como o nome mais competitivo de todos, vencendo todos os seus possíveis adversários. Esse é o grande paradoxo político do Brasil hoje. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. O que vai pesar mais lá em 2026? A insatisfação com a situação presente ou a falta de uma alternativa que consiga unificar a oposição para o futuro? A resposta para essa pergunta vai definir o próximo capítulo da história política do Brasil.